Capítulo 769, arranjar outro para fazer o trabalho sujo. Tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. Parece que a maioria das pessoas que entraram na região única do diabo vieram para cá. E Xiao observou as figuras humanas, como gafanhotos, se fechando dentro da enorme bacia e disse com um olhar de surpresa. Esse local sempre atraiu um grande número de pessoas, mas nunca pensei que fossem tantos. Parece que todos vieram na esperança de conseguir uma parte depois de ouvir que Portão Yuan tem confiança em abrir o antigo esconderijo do céu ardente desta vez. Lindong assentiu levemente. Houve alguma surpresa em seu coração. Embora ele não soubesse exatamente o que fazer com o aglomerado de luz formado do caldeirão de cobre derretido, ele sabia definitivamente que estava relacionado ao esconderijo antigo. No entanto, será que o Portão Yuan também tinha algo semelhante a este aglomerado de luz? Vamos lá também. Os olhos de Xiao se fixaram no meio da bacia vermelha brilhante. Depois disso, seu corpo se moveu para frente enquanto Lindong e os outros seguiam imediatamente atrás. Após se aproximar dessa área, o grupo de Lindong pôde claramente sentir um número considerável de presenças poderosas ocultas que começaram a aparecer. Parecia que este lugar estava realmente cheio de especialistas escondidos. Havia um grande número de especialistas no 9º estágio Nirvana Yuan presentes. Como era de se esperar, as outras super seitas chegaram. Os olhos de Lindong de repente percorreram certos pontos da área central. Ele podia ver alguns grandes grupos de pessoas. Essas pessoas eram todas discípulas das outras super seitas. Até mesmo aqueles do Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus estavam entre eles. Após o surgimento desse grande grupo de discípulos que incluía Lindong, muitos olhares na região começaram a se desviar. No entanto, expressões zombeteiras que sugeriam que eles estavam assistindo a um show passaram involuntariamente pelo rosto dessas pessoas quando viram o grupo. Todos sabiam que o Portão Yuan definitivamente estaria presente neste esconderijo antigo. Pela maneira como eles viram, esses discípulos da seita do Dao, que tinham um ressentimento extremamente profundo com o Portão Yuan, deveriam pensar em maneiras de evitar esse lugar. No entanto, pelo que eles podiam ver, era óbvio que os discípulos da seita do Dao não o fizeram, portanto, os discípulos da seita do Dao definitivamente encontrariam os discípulos do Portão Yuan. Um belo show provavelmente seria inevitável naquele momento. É o irmão sênior Lindong. Su Ruo, que estava com os discípulos do Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus, olhou para os discípulos da seita do Dao sobrevoando ao longe. A alegria surgiu imediatamente em seu rosto. Os discípulos da Céu Dao também vieram. Ling Qingzu também levantou a cabeça e olhou na mesma direção. Imediatamente, ela franziu as sobrancelhas levemente. Depois disso, seu olhar se voltou para o ponto mais central da área. Um grande grupo de pessoas estavam sentados ali silenciosamente e emitia uma fraca ondulação, mas surpreendente. Esses eram os discípulos do Portão Yuan. Eu me pergunto exatamente o que esses companheiros estão pensando. Eles não sabem que o Portão Yuan também estaria aqui. E mesmo assim eles ainda se moveram de tal maneira. Será que eles realmente pensam que Yuan Kang e os dois são indivíduos gentis? Um homem bonito ficou atrás da Ling Qingzu. Ele se chamava Wukong e também era um dos melhores discípulos entre a geração mais jovem do Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus. Ele tinha visto o confronto entre Lindong e Lei Qian no mercado dos tesouros na época. Da mesma forma, ele também tinha visto o rápido encontro entre Lindong e Ling Qingzu. Embora ele ainda parecesse indiferente, ele era capaz de sentir uma flutuação incomum sob a sempre calma Ling Qingzu, devido a ele estar familiarizado com ela por muitos anos. Essa flutuação do estado de espírito de Ling Qingzu fez Wukong se sentir um pouco desconfortável. Isso porque ele estava claramente ciente de que essa situação raramente ocorria com Ling Qingzu. O irmão sênior Lindong definitivamente não é uma pessoa imprudente. Ele sempre considera seriamente qualquer ação que ele tome. Como ele ousa trazer os discípulos da seita do Dao, ele definitivamente não tem medo do Portão Yuan tornar as coisas difíceis para eles. Su Ruo respondeu involuntariamente depois que Wukong falou.
Os oponentes que Lindong havia encontrado no campo de batalha antigo na época também o superavam em termos de força. Havia muitas pessoas que se vangloriavam exatamente como ocorria neste momento. No entanto, aquele jovem, que tinha vindo de um império de baixa patente, era capaz de sobreviver com um sorriso no rosto. Mas agora, atrás dele havia uma aura sanguinária que subia aos céus. Embora Su Ru tivesse se juntado ao Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, ela ainda acreditava que a figura magra, que levou ela e seu irmão mais velho a sair da cidade de Vanxiang e eventualmente chegar ao pico da Montanha dos 100 Impérios, não poderia ser abalada por ninguém neste mundo. Ela acreditava firmemente que ninguém neste mundo seria realmente capaz de derrubar essa pessoa. Não me diga que você acha que ele será capaz de trocar golpes com os três pequenos reis? Wukong sorriu fracamente. Ele vira o confronto entre Lindong e Lei Qian naquela época. Embora Lei Qian tenha sido forçado a se retirar de maneira desanimada na época, isso se deveu à sua arrogância anterior. Se os dois se enfrentassem diretamente, Wukong não acreditava que Lindong seria realmente capaz de lutar contra Lei Qian. Su Ru ficou atordoada por um momento. Afinal de contas, ela não era mais aquela jovem tímida da época. Portanto, ela estava claramente ciente da força dos três pequenos reis do Portão Yan. Entretanto, após alguma hesitação, ela assinou seriamente e disse: "O irmão sênior Lindong não tem medo deles." Talvez. Wukong encolheu os ombros sem se comprometer. Dado seu status, raramente havia discípulos no Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus que ousassem discutir com ele. No entanto, esta Su Ru na frente dele claramente não estava dentro dessa categoria. Embora ela tivesse se juntado ao Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus por menos de um ano, a melhora em sua força poderia ser considerada assustadora. Além disso, ele também sabia que, se ela desse tudo de si, era provável que apenas Ling Qingzu, entre a geração mais jovem de todo o Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, fosse capaz de subjugá-la. Ling Qingzu ouviu calmamente a discussão entre os dois. O modo que Su Ru venerava a Lindong fez com que ela se surpreendesse um pouco. Ela poderia ser considerada como tendo algum entendimento dessa irmã júnior, cuja reputação dentro do Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus estava atualmente em ascensão. Embora seu caráter fosse fraco quando ela havia acabado de chegar, seu coração claramente tinha uma certa persistência. Embora Su Ru fosse normalmente bastante respeitosa com ela, estava longe da adoração cega que ela tinha de Lindong, obviamente, sem saber o que aconteceu durante a Guerra dos 100 Impérios naquela época, ela era naturalmente incapaz de entender isso. O par de irmãos, que haviam sido perseguidos por outros a ponto de nem ousarem entrar na cidade de Vanxiang, encontraram 3 pessoas em uma fogueira durante a noite fria e gelada. Naquele momento, o sorriso gentil e amigável no rosto do magro jovem foi a salvação para esse par de irmãos, que estavam quase caindo em desespero. Os discípulos da seita do Dao pousaram lentamente na meio da área diante dos olhos de todos. Os olhos deles percorreram brevemente e por coincidência olharam em direção a um ponto bem na frente. Era o lugar onde os discípulos do Portão Yuan estavam. "Nós realmente os encontramos." Lindong estreitou os olhos. Havia pouca surpresa dentro deles. Claramente, ele esperava que tal situação acontecesse. Ying Xiao deu um sinal de mão. Os muitos discípulos da seita do Dao começaram a sentar e se recuperar. No entanto, havia cautela em seus olhos. Eles foram espalhados de maneira ordenada. Se algo acontecesse, eles seriam capazes de formar imediatamente uma formação e enfrentar o seu inimigo em batalha. O efeito do treinamento nos últimos 10 dias foi claramente bastante substancial. Todos tenham cuidado. Lindong sussurrou suavemente para Yinguan ao seu lado. Sim, Yinguan acenou com a cabeça. Ela estendeu a mão e uma cítara verde jade apareceu em um flash. Sua aparência era cautelosa. Logo após o grupo de Lindong ter pousado, numerosos sons de vento apressados apareceram de repente. Lindong levantou a cabeça, apenas para ser momentaneamente surpreendido. Isto porque aquela pessoa que tinha vindo era na verdade Shui Ling da seita Espada, que eles tinham conhecido algum tempo antes.
O grupo de Lindong franziu o senho levemente quando o viu. Será que esse sujeito ainda estava ressentido com eles por causa do problema da última vez? É surpreendente que todos vocês tenham conseguido escapar dos cadáveres demoníacos. Suas habilidades não são ruins. Shui Ling pousou do ar. Imediatamente, seus olhos observaram o grupo de Lindong com alguma surpresa enquanto ele ria. Vendo que Shui Ling não parecia hostil com eles, a expressão de Lindong também se aqueceu um pouco. Ele disse, sorrindo, o irmão Shui também é bastante habilidoso. Esses dois cadáveres demoníacos não eram fáceis de lidar. Siga, suspiro, não fomos capazes de lidar com eles. Fomos perseguidos sem ajuda por muito tempo, e não tendo outra escolha, nós os atraímos para um lugar com muitas pessoas antes de fugirmos secretamente. Shui Ling falou de uma maneira impotente. O grupo de Lindong imediatamente trocou olhares quando ouviu isso. Este companheiro foi realmente cruel. Quando ele percebeu que não podia resolver o assunto sozinho, na verdade ele havia usado outros como uma distração. Aqueles para quem o desastre tinha sido atraído eram verdadeiramente infelizes. Ninguém sabia se eles conseguiram acabar com os dois cadáveres demoníacos no final. No entanto, todos vocês são bastante ousados. Vocês sabem que o portão Yuan está aqui, mas mesmo assim vocês vieram. Obrigado. Lindong juntou as mãos em direção a Shui Ling e disse sorrindo. Shui Ling juntou as mãos e não falou mais nada. Ele levou os discípulos da seita da espada de volta para a área em que estavam. Os olhos de Lindong de repente se estreitaram após a saída de Shui Ling. Isto foi porque ele viu dois discípulos se afastando da área do portão Yan. Depois disso, eles caminharam em direção a duas facções que pareciam ser consideradas super seitas, mas que ainda não tinham atingido o nível das 8. Logo em seguida, os dois grupos começaram a se levantar. Eles marcharam lentamente em direção aos discípulos da seita do Dao, à vista de todos. Pela aparência, eles tinham más intenções. Arranjando outra pessoa para fazer seu trabalho sujo. Lindong baixou as pálpebras. Um brilho frio cresceu em seus olhos.